pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 64. Nós estamos atualmente, na playlist sobre Google Classroom e estamos aprendendo o Google Forms, certo? A ideia é que ao final dessas aulas, dessa primeira parte sobre Google Forms, vocês sejam capazes de criar um formulário básico, tá? Com diversos tipos de componentes. E essa vai ser a atividade semanal. Eu vou cadastrar essa atividade com o Google Classroom e aí vocês terão que criar um formulário, certo? E enviar a URL do link desse formulário pelo Google Classroom. Eu vou ajudar vocês, mostrar passo a passo como vocês podem fazer isso mais lá pra frente, certo? Então, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao Google Forms, aprender mais sobre algumas de suas ferramentas e componentes. Eu vou abrir aqui então o Google Drive. Vamos abrir o formulário de exemplo que estamos construindo aqui ao longo das aulas, certo? Nós temos aqui então o nosso formulário com alguns exemplos, certo? Um exemplo de pergunta com uma entrada de resposta de tipo de texto curto, uma entrada de tipo de texto longa. Nós temos uma opção de múltipla escolha, certo? E as caixas de seleção, onde nós conseguimos selecionar múltiplas respostas. Agora nós vamos ver um outro tipo de componente. Eu vou replicar aqui essa estrutura, certo? E aqui embaixo nós temos esse componente aqui de lista suspensa. Como é que esse componente funciona, certo? O comportamento dele é bem parecido com o botão de múltipla escolha, tá? Com esse aqui, porque nós seremos capazes de escolher apenas uma opção de resposta. Porém, ele tem uma diferença visual do outro componente, uma diferença gráfica. Quando a gente toca, quando a gente põe ele como um campo de resposta, ele vem em um quadradinho, um retângulo, que é um campo de seleção, e quando a gente toca, ele abre as opções. Então vamos supor, por exemplo, que você está trabalhando com um formulário onde você tem muitos tipos de respostas possíveis. Talvez não seja tão legal você colocar esse tipo aqui de entrada, porque isso pode deixar o seu formulário longo, certo? Se você tem múltiplas perguntas que seguem esse tipo. Então seria ideal utilizar um componente do tipo de lista suspensa. Eu vou criar aqui um exemplo, tá? Selecione a cidade em que você mora. A cidade que você mora. A gente tem aqui a cidade, certo? Eu vou adicionar a opção e por aqui. Outra. Beleza? Campo obrigatório. Vamos visualizar agora. Para a gente entender o comportamento desse campo, certo? Aqui a gente tem selecione a cidade que você mora e perceba que as opções elas não estão visíveis aqui. Então a área, certo, que minha pergunta ocupa da tela de formulário é pequena, mesmo eu tendo múltiplas opções de escolha ao tocar aqui, certo? Então é assim que funciona a lista suspensa. Outro componente que a gente pode estar utilizando aqui, vou criar aqui, tá? A gente pode usar o menu rápido, a gente vai falar mais sobre ele nas próximas aulas. Aqui eu tenho um tipo, certo?
de entrada que eu posso colocar, que é upload de arquivos. Ou seja, se a resposta que eu preciso para aquele campo, para aquela pergunta, é um arquivo, eu posso adicionar a possibilidade de upload de arquivo e personalizar isso segundo as minhas preferências. Eu vou tocar aqui. Ele traz uma mensagem, tá, para a gente, dizendo que o upload dos arquivos ele é feito no Google Drive do proprietário do formulário. O que isso quer dizer? Eu estou aqui na minha conta, certo, do Google Drive, que eu estou criando esse formulário, e aí quando eu coloco essa opção de upload de arquivo, toda vez que a pessoa responder o meu formulário e enviar um arquivo, né, do upload nesse arquivo, esse arquivo que a pessoa enviou vai ser armazenado em uma pasta no meu Google Drive. Então isso vai estar ocupando a memória do Google Drive, certo? Então, por exemplo, se você faz um formulário e coloca muitos campos desse e você tem muitas respostas e muitos uploads de arquivo, pode acontecer do seu Google Drive estourar a quantidade de memória máxima, certo? Que é de 15 GB por usuário. E aí, ou você tem que fazer a manutenção, certo? No seu Google Drive, excluir alguns arquivos, ou você pagar por mais memória no Google Drive, certo? Lembrando que o Google ele disponibiliza 15 GB de memória gratuita para os usuários. Então, a gente tem esse tipo aqui de campo de entrada. A pergunta, certo? Vamos colocar aqui, faça upload, certo? Do seu currículo. Aqui nós temos algumas opções de personalização. O número máximo de arquivos, certo? Que é aceito, ou seja, para esse campo apenas um arquivo é aceito, ou você pode enviar múltiplos arquivos, certo? Aí você pode personalizar isso de forma que você tenha uma quantidade máxima de arquivos enviados de 1, 5 ou 10. E também é possível configurar o tamanho máximo de cada arquivo, certo? Ou seja, eu aceito um arquivo de no máximo 1 MB, eu aceito um arquivo de no máximo 10 MB, eu aceito um arquivo de no máximo 100 MB. E aí na hora que o cara for responder o seu questionário, for fazer upload no arquivo, caso ele selecione um arquivo com tamanho maior, ele não vai conseguir enviar o formulário, certo? Vai aparecer um erro dizendo que o arquivo é muito grande e que ele deve selecionar outro. Aqui a gente tem também a opção de permitir apenas tipos de arquivos específicos, certo? Como é que isso funciona? Ao tocar aqui, ó, a gente tem alguns tipos de arquivos, certo? Documento, que são os arquivos do tipo doc, feitos pelo Google Doc, os documentos de tipo de apresentação, planilha, desenho, PDF, imagem, vídeo ou áudio. Por exemplo, se eu seleciono aqui PDF ou documento, certo? Porque nós estamos trabalhando com um currículo, então não quero um documento do tipo planilha nem apresentação. Então vou pôr aqui PDF, documento, somente essas duas opções. Então, obrigatório também esse campo, certo? Então, vamos agora visualizar o formulário, para a gente ver o comportamento desse campo de entrada. Aqui embaixo, faça o upload do seu currículo. Quando eu toco aqui em adicionar arquivo, ele me redireciona para essa telinha, tá? Onde eu posso inserir arquivos. Eu posso fazer upload aqui, selecionando arquivos direto do meu dispositivo, ou eu posso ter a opção de fazer upload dos arquivos diretamente do meu Drive. Eu toco aqui na opção de mais, meu Drive, automaticamente ele vai carregar, certo? O Google Drive do usuário logado. Então aqui eu tenho acesso às minhas pastas do Drive. Aqui eu posso ver as pastas, certo? Tocando, pasta para apresentações. Eu vou abrir essa pasta para apresentações e ela está vazia, né? Por que isso acontece? Porque o meu campo de entrada ele não aceita apresentações. Caso ele aceitasse apresentações, então minhas apresentações iam aparecer aqui. Como esse campo ele não aceita, ele só aceita PDF ou arquivos doc,
Então o arquivo nem aparece aqui como opção de upload. Eu vou tocar em... Eu vou voltar, certo? Aqui no meu Drive. Aqui nós temos pasta para arquivos doc. Eu vou abrir então essa pasta. E aqui nós temos o currículo, certo? Eu vou selecionar e eu fiz upload do meu arquivo, do tipo doc, que é um currículo. Perceba que eu não tenho a opção de fazer upload de outro arquivo. Caso, por exemplo, eu colocasse lá que a quantidade máxima era 5, eu teria. Só que como eu coloquei que a quantidade máxima é 1, automaticamente quando você atinge a quantidade máxima de arquivos que você poderia fazer upload, ele bloqueia a opção de upload no formulário. Beleza? Então, neste vídeo é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!